Bíblia Sagrada, Números, capítulo 11, as murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o. E a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num geral o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. Assim seja, Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de lodo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que eu levasse ao colo, como o aio leva os que cria, a terra que juraste a seus pais. Donde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, ou te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Assim seja. Deus designa 70 anciões para ajudarem a Moisés. E disse ao Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali os porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600 mil homens de pé a este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne.
e comerão um mês inteiro, degolar-se-ão para eles ovelhas, vacas, que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou-se 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu nas nuvens e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, pois aqueles 70 anciões, e aconteceu, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram mais. Depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíssem à tenda e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonices do mar e as espalhou no arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as cordonices, e o que menos tinha colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial, quando a carne estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor e o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de Kibrote Hatavá. Caminhou o povo para Azarote e parou em Azarote. Assim seja.